Olá, boa noite, irmãos e irmãs, aqui do nosso canal no YouTube, também da nossa página do Apóstolo no Facebook, Salve Maria. Estamos todos a partir de agora, mais um programa do nosso apostolado. E hoje, domingo, dia do Senhor, último domingo desse mês de julho, né? E também será o último domingo que nós vamos estar falando na nossa jornada de estudo, que encerra hoje, sobre os 60 anos do Concílio Vaticano II. Então, dível. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de convidá-las para juntos comigo rezarmos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes, e faz que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje, nesse último domingo do mês de julho, hoje é dia dos avós, né? Então, hoje, no nosso Vida de Santos, né, nós vamos estar falando sobre São, São Joaquim e Santa Ana, que são os pais da Imaculada Virgem Mãe de Deus. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Sobre São Joaquim e Santa Ana, né, pais de Maria, não há nenhuma evidência, nenhuma referência na Bíblia, né, e tampouco notícias certas, né, e as que chegaram até nós hoje são extraídas de textos apócrifos, como o Proto-Evangelho de Tiago e o Evangelho do Pseudo-Mateus, além da tradição. Ana parece ter sido filha de Achar, irmã de Esmeria, mãe de Isabel e avó de João Batista. Segundo a tradição, João era um homem virtuoso e muito rico, da estirpe de Davi, e costumava oferecer parte do ganho dos seus bens ao povo, e a outra parte em sacrifício a Deus. Ambos moravam em Jerusalém. Quando se casaram, Joaquim e Ana não tiveram filhos por mais de 20 anos. Não gerar filhos para os justos daquela época era sinal da falta de bênção e da graça de Deus. Porém, certo dia, ao levar suas ofertas ao templo, Joaquim foi repreendido por um homem chamado Rubem. Talvez fosse sacerdote ou até mesmo escriba. Pelo fato de não procriar, em sua opinião, ele não tinha o direito de apresentar as suas ofertas. Humilhado e transtornado com aquelas palavras, Joaquim decidiu retirar-se para o deserto e durante 40 dias e 40 noites suplicou a Deus, entre lágrimas e jejuns, que lhe desse descendente. Ana também passou dias de oração pedindo a Deus a graça da maternidade. As súplicas de Joaquim e Ana foram atendidas lá no alto. Assim o anjo apareceu a ambos separadamente, avisando-lhes que para se tornar pais. Há encontro entre os dois na porta de casa. Após o anúncio, foi enriquecido com detalhes lendários. O beijo que os dois esposos trocaram teria ocorrido diante da Porta Áurea de Jerusalém, lugar onde, segundo a tradição judaica, a presença divina teria se manifestado, como também o advento do Messias. A iconografia desse beijo, diante da famosa porta, teve grandes dimensões. Os cristãos acreditavam que Jesus teria entrado por ali, na Cidade Santa, no Domingo de Ramos. Meses depois do retorno de Joaquim, Ana deu à luz a Maria. A criança foi criada com o cuidado carinhoso do pai e a atenção amorosa da mãe. Na casa situada perto da piscina de Bethsaida. Ali, no século XII, os cruzados construíram uma igreja que ainda existe, dedicada a Ana, que ensinou as artes domésticas à filha. Quando Maria completou 3 anos, Joaquim e Ana, em sinal de agradecimento a Deus, levaram-na ao templo para consagrá-la ao seu serviço, conforme haviam prometido em suas orações. Os textos apócrifos não fazem outras referências
sobre Joaquim quanto sobre Ana, acrescento que ela teria vivido até os 80 anos de idade. Suas relíquias teriam sido conservadas por longo tempo na Terra Santa. Depois foram transferidas para a França e enterradas em uma capela escavada sobre a catedral. A catedral. Mais tarde, sua descoberta e identificação teriam sido acompanhadas por alguns milagres. O culto aos avós de Jesus desenvolveu-se primeiro no Oriente e depois no Ocidente, mas ao longo dos séculos foram recordados pela Igreja em datas diferentes. Em 1481, o Papa Sisto IV introduziu a festa de Santa Ana no Breviário Romano, fixando a data da sua memória litúrgica em 26 de julho, dia de sua morte, segundo a tradição. Em 1584, o Papa Gregório XIII incluiu a celebração litúrgica de Santa Ana no missal romano, estendendo-a a toda a Igreja. Em 1510, o Papa Júlio II inseriu no calendário litúrgico a memória de São Joaquim, em 20 de março, e depois foi mudado várias vezes nos séculos seguintes. Com a reforma litúrgica, após o Concílio Vaticano II, em 1969, os pais de Maria foram reunidos em uma única celebração em 26 de julho, exatamente a data de hoje. Certo? Muito bem, isso é um pouco da vida, né? De acordo com os documentos apócrifos aqui, né? A vida de São Joaquim e Santa Ana, certo? Muito bem, o que é que tem no nosso blog? No nosso blog hoje eu fiz uma postagem sobre após os 60 anos, qual é o legado do Concílio Vaticano II, né? Com essa postagem que foi feita no nosso blog hoje, então encerramos essa nossa jornada de estudo, né? 60 anos após o Concílio Vaticano II, seu principal legado é reafirmar a missão permanente da Igreja em continuidade com a tradição apostólica. O concílio destacou a vocação universal à santidade, valorizou a Sagrada Escritura, renovou a vida litúrgica, fortaleceu a missão evangelizadora de todo o povo de Deus. Também reforçou a comunhão entre os bispos e os sucessores de Pedro. Diante de interpretações equivocadas, o magistério recorda que o Vaticano II deve ser compreendido pela hermenêutica da continuidade, como ensinou o então Papa Bento XVI. Seu verdadeiro legado permanece vivo nos documentos conciliares, no Catecismo da Igreja Católica e também na missão evangelizadora da Igreja. Certo? Mais detalhes sobre esse artigo, acesse lá o nosso blog. Convido os nossos irmãos e irmãs a acessarem o nosso blog e conhecerem mais detalhes a respeito sobre esse artigo. É o último artigo, né? Encerrando a nossa jornada de estudo desse ano, que foi sobre os 60 anos do Concílio Vaticano II. Na nossa parte de formação católica, nós vamos continuar falando sobre a Igreja Católica, né? A Igreja Católica é também apostólica, né? A Igreja Apostólica porque foi fundada sobre os apóstolos e permanece fiel à sua doutrina. É guiada pelos sucessores, o Papa e os bispos, que preservam e transmitem o depósito da fé. Por que a Igreja ela é romana? A Igreja é chamada de romana porque sua sede principal está em Roma, onde morreu o apóstolo Pedro, o primeiro Papa. Os cristãos reconheceram desde o início que a Igreja de Roma tinha primazia em todas as outras por ser a Igreja de Pedro e também de Paulo, e símbolo da unidade apostólica. Quando falamos em romana, romana refere-se à sede histórica do bispo de Roma, não à nacionalidade da fé. Isso é importante entender, tá? Às vezes tem muitos protestantes, né, nossos irmãozinhos separados protestantes, confundem um pouco isso, né? O historiador cristão Santo Irineu de Leão, do ano 180, ele escreveu: com esta igreja, a Igreja de Roma, em razão de sua origem mais excelente, deve necessariamente concordar toda a igreja, isto é, os fiéis de toda a parte, pois nela sempre foi conservada a tradição que vem dos apóstolos.
sua carta contra as heresias. Nosso Senhor, assim como os demais apóstolos, eram judeus. Mas isso não significa que a igreja seja judaica. Isso é uma outra coisa que precisa deixar claro, né? Às vezes, mas Cristo era judeu, então a igreja deveria ser judaica. Não, né? Todos eles deixaram o judaísmo para viver a nova aliança que Cristo instituiu. Tá? Então, essa nova aliança não consiste em que Cristo vai continuar com a religião judaica, propriamente dita, né? E sim, daí nasceu o cristianismo. Tá? Na próxima semana, nós vamos dar continuação sobre esse assunto. Tá? Meus irmãos, duas notícias eu queria compartilhar com vocês, duas notícias católicas, né? Dessa semana. A primeira é: associações LGBTI vão ao Supremo, vão ao STF, né, o Supremo Tribunal Federal, contra a lei do Estado do Pará, que separa banheiros pelo sexo natural em instituições religiosas. Olha só. Então, três associações ligadas à pauta LGBT, Aliança Nacional LGBTI+, ANTRA e ABGLT, ajuizaram ações diretas de inconstitucionalidade no STF contra a lei do Estado do Pará que permite a templos, escolas confessionais e instituições religiosas destinarem seus banheiros conforme o sexo natural. As ações foram distribuídas pelo ministro Luiz Fux. As entidades alegam que a norma viola princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, igualdade, não discriminação, liberdade religiosa e laicidade do Estado. Sustentam ainda que a lei desconsidera a identidade de gênero e impõe constrangimentos e riscos às pessoas trans. Por outro lado, a legislação estadual busca assegurar a autonomia das instituições religiosas para disciplinar o uso de seus espaços internos segundo suas convicções e normas próprias. O caso será analisado pelo STF, que decidirá sobre a constitucionalidade da norma. Gostaria de fazer um comentário aqui sobre essa notícia, tá? Saiu essa semana. A discussão coloca em evidência o equilíbrio entre direitos fundamentais, especialmente a liberdade religiosa e a proteção contra a discriminação. Do ponto de vista da doutrina católica, a compreensão da pessoa humana como criada, homem e mulher, fundamenta a organização da vida das instituições eclesiais. Ao mesmo tempo, a Igreja ensina que toda pessoa deve ser tratada com respeito, dignidade e caridade, rejeitando qualquer forma de violência ou injusta discriminação. Caberá ao STF definir se a lei estadual é compatível com a Constituição Federal. Certo? Essa aí é a primeira notícia. A outra é que igreja em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, é invadida e sacrário como Santíssimo Sacramento é profanado. A paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em São Gonçalo, teve seu sacrário com o Santíssimo Sacramento profanado no último dia de 23 de julho agora. Em nota, a comunidade lamentou o ocorrido, afirmando que o ato representa uma grave ofensa ao que os católicos têm de mais sagrado. Como resposta, a paróquia convocou uma missa de reparação para o dia 28 de julho, ou seja, na próxima terça-feira, às 19 horas. A Arquidiocese de Niterói manifestou repúdio à profanação, destacando que a Santíssima Eucaristia é o centro da vida da Igreja e a presença real de Jesus Cristo. Também convidou os fiéis a intensificar as orações e participar espiritualmente do ato de desagravo. A Arquidiocese informou ainda que acompanha o caso e que as autoridades competentes investigam o ocorrido para esclarecer os fatos e adotar as medidas cabíveis. Gostaria de fazer um pequeno comentário aqui. Meus irmãos, para a fé católica, a profanação do Santíssimo Sacramento é uma das mais graves ofensas que podem ser cometidas contra Nosso Senhor presente na Eucaristia. Diante de um ato como este, a resposta do cristão deve ser de oração, reparação e renovação do amor a Jesus Eucarístico.
A missa de reparação expressa esse espírito de desagravo e fidelidade. Que esse triste acontecimento desperte em todos um zelo ainda maior pela Santíssima Eucaristia, centro e ápice da vida na igreja. Tá certo? Tá bom? São coisas assim, lamentáveis, né, que acabam acontecendo e tal, mas a gente espera, reza, né, para que essas coisas não aconteçam mais. Tá bom? Muito bem, as atividades do nosso apostolado, né? Nosso bate-papo segue o diálogo através das redes sociais, segue também os debates em vídeos na internet. Os debates, é importante deixar claro que são sobre estudos a respeito da fé católica com crenças diferentes, tá? Nunca é a questão de ataque pessoal, nada disso, tá? É através de conhecimento de informação, é isso que o apostolado se propõe a passar nos nesses debates, né, que ocorrem aí virtualmente. Quem tiver interesse, basta entrar em contato, se tratando do apostolado pessoal virtual. E o nosso programa do apostolado, normalmente aos domingos, às 8 horas, né? Imperdível. Né? Divulguem o nosso programa, tá certo? Pedidos de oração. A gente reza por todas as almas do purgatório, em especial pelos meus pais, pelo meu irmão, e também por todas as avós, pelo seu dia de hoje, tá? Meus parabéns a todos os vovôs, todas as vovós aí. Pela recuperação da saúde de todos, em especial pela minha saúde, por todos os ministros ordenados pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, por Dom José Rui, por todos os padres, em especial pelo meu pároco, pelos diáconos e por nós leigos. A gente reza em especial também pelo apostolado da Igreja Católica, também pela conversão de todos e todas a uma Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, que assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos, ontem, hoje e sempre. Amém. Convido agora mais uma vez os nossos irmãos a juntos comigo rezarmos, né, as principais orações da nossa fé na língua oficial da nossa igreja, que é o latim. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniente regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém. Glória ao Padre, et Filho, et Spiritui Sancto, sicut et principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, dando por hoje mais um programa do nosso Apóstolo de Defesa Católica. Retorna, se Deus quiser, no próximo domingo. Não percam, tá? Conto com a participação de vocês, curtindo, comentando, compartilhando. Com certeza vocês vão estar ajudando o nosso trabalho. Tá? Okay? Então é isso. Deus, um santo e abençoado domingo, de domingo, né, que está acabando. Uma ótima e abençoada semana que se inicia a partir de hoje. E salve Maria!